Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Jeffrey Pine tinha 22 anos na época do caso e vivia em Highland Township, no Michigan, com seu pai Bernie, sua mãe Ruth e sua irmã Julia, de 10 anos. O Jeffrey foi descrito como um rapaz educado, muito estudioso e inteligente. Ele tirava sempre as melhores notas da sua classe no colégio. Ele também era muito comunicativo e popular, tinha muitos amigos e era muito querido na comunidade. Porém, apesar de ser um garoto tão bom, o Jeffrey enfrentava problemas complicados em sua casa, isso porque a sua mãe Ruth sofria com bipolaridade, depressão e episódios psicóticos. A Ruth já tinha sido diagnosticada há alguns anos e desde então o seu psiquiatra prescreveu algumas medicações para controlar os sintomas das doenças nela, porém a psicose da Ruth acabava fazendo com que ela se recusasse a tomar os seus remédios, isso porque ela sempre afirmava que eles eram uma forma de feitiçaria. A Ruth tinha surtos com frequência e nessas ocasiões ela ficava bastante confusa, paranoica e até mesmo violenta. Ela tinha sérios problemas para dormir, ao ponto que certa vez ela ficou 8 dias seguidos sem dormir, até que finalmente foi vencida pelo cansaço. Ela acreditava que havia um dispositivo de rastreamento na sua corrente sanguínea, que alguém havia implantado uma série de dispositivos de espionagem em sua casa e, para piorar, ela mantinha sempre uma faca na cabeceira de sua cama para se defender caso alguém tentasse atacar ela durante a noite. Em uma outra ocasião, em 2010, a Ruth mais uma vez não conseguia dormir, então o seu marido, Bernie, tentou convencê-la a tomar a sua medicação, acreditando que isso ajudaria ela a dormir, porém ela mais uma vez se recusou. O Jeffrey, então, nesse momento, entrou no quarto enquanto essa discussão entre os pais acontecia. A Ruth acabou se assustando, pulou da cama e agarrou a garganta do Jeffrey. Ele não tentou revidar, não fez nada, ficou apenas parado ali enquanto o pai chamava a polícia. Naquele dia, a Ruth foi presa por violência doméstica e ficou na prisão por mais de 2 semanas. Após ser liberada, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico, onde ficou internada por 23 dias até finalmente voltar para casa. Porém, mesmo depois de tudo isso, depois de ter sido presa e também ter ficado todos esses dias em um hospital psiquiátrico, a atitude da Ruth sobre tomar a sua medicação não mudou depois que ela voltou para casa. Ela permanecia se recusando a tomar os remédios. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Bernie acabou encontrando uma outra mulher e iniciou um relacionamento extraconjugal. Um dia, a Ruth, que já estava desconfiada, seguiu o Bernie e acabou pegando ele no flagra junto com essa amante em um restaurante local, e então ele acabou dizendo para Ruth que queria o divórcio. Porém, mesmo sabendo que tinha sido traída, a Ruth não queria se divorciar, ela ainda queria manter a sua família unida, então ela disse para o Bernie que perdoava a traição, que era para os dois tentarem continuar juntos. Ela sabia que era difícil para o Bernie viver com ela, com toda essa situação de ela se recusando a tomar os seus remédios, então ela disse que faria de tudo para ele continuar em casa e até mesmo tomar a sua medicação. Então, com essa promessa da Ruth, o Bernie acabou concordando e desistiu do divórcio. Durante um tempo depois disso, tudo estava muito bem na família. O Bernie disse que esses foram os melhores dias que eles viveram em muito tempo, porém todo esse cenário de paz estava prestes a mudar.
Em 27 de maio de 2011, o Bernie chegou em casa depois do trabalho por volta de 2h45 da tarde e ele encontrou a Ruth, que nesse momento tinha 51 anos de idade, caída no chão da garagem, já sem vida. Ela tinha sido espancada e também esfaqueada até a morte e posteriormente a perícia constatou que ela tinha recebido 16 facadas. O Bernie, é claro, chamou a polícia. Nesse momento a Ruth estava sozinha em casa, nenhum dos filhos estavam lá. E então assim que a polícia chegou no local, eles verificaram que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa, nada também estava faltando. Então logo eles descartaram que tivesse sido um roubo seguido de morte. E além disso também eles não encontraram nenhum sinal de luta, nem ali na garagem onde o corpo foi encontrado e nem em nenhum lugar da casa. Eles também encontraram algumas manchas de sangue no portão da garagem que indicavam que ele estava fechado no momento em que o crime aconteceu. E todas essas informações levaram a polícia a desconfiar que o criminoso era algum membro da família. Sendo assim, então, eles logo tiveram o Bernie como principal suspeito, considerando ali a tumultuada história do casamento dele com a Ruth e o fato de que ele havia se envolvido recentemente com outra mulher. No entanto, logo a polícia confirmou que o Bernie estava em um almoço de aposentadoria de um amigo dele no momento em que o crime aconteceu. Eles conseguiram confirmar esse álibi dele, 5 testemunhas confirmaram que realmente ele estava nesse almoço, então logo ele foi descartado como suspeito e as atenções se voltaram para o segundo homem da casa, que era o Jeffrey. Em seu interrogatório, o Jeffrey contou que naquela manhã a Ruth saiu para ir ao supermercado fazer algumas compras e ele ficou em casa. Ela voltou para casa por volta de 11 horas da manhã e os dois ficaram lá então até 1h30 da tarde, quando o Jeffrey saiu para fazer uns serviços de jardinagem na casa de uma vizinha a alguns quilômetros de distância. A Ruth estava na cama no momento que ele saiu, segundo ele, e então depois que ele terminou o seu trabalho de jardinagem na casa dessa vizinha, ele foi para um pomar onde ele trabalhava e o seu turno começava às 3 horas. Então, segundo ele saiu de casa 1h30 e não voltou mais até o momento que recebeu a notícia do que tinha acontecido com a sua mãe. Com essas informações fornecidas pelo Jeffrey, a polícia pôde observar que o crime teria então que ter acontecido em algum momento entre 1h30 da tarde, que foi a hora que ele saiu, e 2h45, que foi o horário que o pai dele chegou e encontrou o corpo. E isso era um período muito curto, de apenas 1 hora e 15 minutos, e era realmente muito estranho porque com um período tão curto assim de tempo, parecia que o criminoso sabia que a Ruth estaria sozinha em casa justamente naquela 1 hora. Então isso fazia os policiais desconfiarem ainda mais que seria alguém da família ou algum conhecido. Como eu disse, nesse momento a polícia já estava desconfiada do Jeffrey, mas outras inconsistências e outros detalhes que foram surgindo fizeram eles desconfiarem ainda mais. Em seu interrogatório, o Jeffrey estava com algumas bandagens em suas mãos que cobriam ferimentos e ele disse à polícia que tinha se machucado com um pedaço de madeira enquanto fazia trabalhos de jardinagem. Porém, os ferimentos dele foram analisados e eram perfeitamente compatíveis com a forma como a Ruth foi agredida e esfaqueada. Ele também disse que aquela tarde tinha plantado 5 arbustos de lilás na residência da vizinha onde ele fez o serviço de jardinagem, mas ao ser interrogada, essa mesma vizinha disse para a polícia que não sabia dizer se o Jeffrey tinha ido ou não ao jardim dela aquela tarde fazer esses trabalhos porque ela não estava em casa. Mas disse também que aqueles arbustos que ele tinha dito que tinha plantado aquela tarde, na verdade haviam sido plantados por ele 5 dias antes. Além disso, um outro vizinho do Jeffrey viu o veículo dele na garagem da casa às 1h40 da tarde, 10 minutos depois que ele disse que tinha saído de casa. Uma diferença de 10 minutos acaba não significando muita coisa, como que o Jeffrey estava mentindo, alguma coisa assim, ele poderia ter se enganado com o horário, mas isso acabava diminuindo mais ainda o tempo que o crime tinha para acontecer, para apenas 1 hora e 5 minutos.
O comportamento do Jeffrey durante o seu interrogatório também foi um pouco suspeito. Na maioria do tempo, ele não perguntava muitas coisas sobre a mãe ou sobre como ela tinha morrido, ou se a polícia já tinha uma ideia de quem era o responsável. Ele também não tinha muitas emoções, ele estava quase sempre muito frio, e nos poucos momentos em que ele demonstrou algum sentimento, ele começou a chorar, mas, segundo a polícia, o choro dele era muito estranho e parecia que estava sendo forçado. Com todas essas informações, então, os policiais resolveram prender o Jeffrey preventivamente e ele foi acusado de homicídio em primeiro grau com premeditação. As provas contra o Jeffrey eram quase 100% circunstanciais, não haviam evidências realmente físicas que ligassem ele ao crime, nenhum material genético dele foi encontrado, nem nada do tipo. Então, as únicas provas que tinham contra ele eram aqueles machucados nas mãos dele que eram compatíveis com a forma como a Ruth foi agredida. Além disso, também tem o que eu disse, sobre a reação dele após saber da morte da mãe. Tanto os policiais quanto os paramédicos que socorreram a Ruth e que depois também deram a notícia da morte dela para o Jeffrey disseram que ele estava fingindo aquele choro, também fingia que estava tendo ânsia de vômito, tinha um comportamento muito estranho. Então todos achavam que, na verdade, ele estava fingindo estar triste e indignado pela morte da mãe. O Jeffrey acabou ficando preso, então, até o seu julgamento, e na ocasião, o júri tinha a opção de condená-lo por homicídio em primeiro ou segundo grau. A ex-namorada dele, uma moça chamada Holly, testemunhou durante o julgamento que a Ruth era uma mulher perigosa, delirante e sem medicação, que ela costumava agredir o Jeffrey e que ele temia que sua irmã mais nova, Julia, ficasse sozinha em casa com a mãe e que acontecesse o mesmo com ela. Os investigadores também descobriram que cerca de 2 meses antes do crime, o comportamento do Jeffrey tinha mudado bastante. Ele se tornou mais retraído e também parecia bastante deprimido, o que era o completo oposto do que ele era antes, Como eu disse, ele era um rapaz comunicativo, extrovertido, que tinha muitos amigos. E além disso também ele começou a beber muitas bebidas alcoólicas. Isso aconteceu na mesma época que o Bernie tinha pedido o divórcio a Ruth, mas depois acabou decidindo manter o casamento. E então acredita-se que o Jeffrey não ficou feliz com a escolha do pai. Ele queria que os pais se divorciassem, assim provavelmente ele ia continuar vivendo com o pai e não ia mais ter tanta convivência com a mãe. Então ele estava animado com a ideia de os pais se separarem, mas quando ele soube que isso não ia mais acontecer, foi uma decepção para ele e ele ficou com ainda mais raiva da Ruth. Durante todo o processo contra o Jeffrey, o seu pai, Bernie, disse acreditar que seu filho era inocente. A defesa do Jeffrey também negou que ele tivesse qualquer envolvimento com o crime, alegando que um estranho tinha invadido a casa e atacado a Ruth, mas mesmo assim a defesa não apresentou nenhuma evidência que comprovasse essa versão. No fim do julgamento, então, o Jeffrey acabou sendo condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado a de 20 a 60 anos de prisão. Como eu disse no início, o Jeffrey sempre foi um bom garoto, estudioso, educado e gentil, tratava todos com muito respeito e nunca tinha reagido de forma agressiva aos momentos de surto da mãe ou a qualquer outra coisa. Tudo isso fez com que muitas pessoas acreditassem que o Jeffrey foi condenado injustamente e que o verdadeiro criminoso conseguiu se safar de seu crime. Entretanto, para as autoridades, o Jeffrey foi nutrindo um ódio cada vez maior por sua mãe ao longo dos anos, por todos os momentos que ela supostamente o agrediu e o maltratou de alguma maneira, e por isso naquele dia o Jeffrey acabou não suportando mais e aproveitou o momento que estava sozinho com a mãe para acabar com a vida dela. Ou simplesmente, talvez eles tiveram uma briga aquele dia, mais uma vez, e então, já farto da situação, o Jeffrey acabou decidindo que aquela seria a última briga dele com a sua mãe. O Jeffrey nunca admitiu a sua culpa no crime, ele continua alegando que é inocente, e em 2015 ele tentou apelar da sua condenação, alegando que tinha sido condenado injustamente e que seus advogados não tinham feito um bom trabalho em sua defesa.
Porém, tal apelação foi negada e ele segue condenado e preso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.